Olá pessoal, estamos aqui com a bênção de Jesus para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 28, as preces. Estamos estudando a parte da prece por si mesmo. Na verdade, o título que traz no Evangelho é Prece por aquele mesmo que ora. É a gente rezando por nós mesmos. E capítulo 28, vamos hoje começar o item 40, prevendo próximo à morte. Toda a prece que a gente estudou aqui, eu sempre falei assim, não é um modelo a ser seguido, é para entender e fazer a prece com as próprias palavras. No caso dessa aqui, eu vou mudar. É uma prece para a gente estudar, sentar e estudar. Na verdade, é um pensamento que os espíritos ensinam para aqueles que estão próximo da morte, que já têm um diagnóstico ou que sabem que vão desencarnar. Então, é para a própria pessoa fazer por si mesma. E como ela é grande, ela é um estudo praticamente. Ela é um estudo e que vale a pena ser estudada várias vezes. Então vamos lá. Tem um pequeno prefácio e depois entra na prece que na verdade é um esclarecimento de tudo que acontece, de tudo que devemos pensar nesse momento. Prevendo próximo à morte. Prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Esse trechinho aqui é um trecho positivo, é um trecho que deve nos animar. Porque o que ele está querendo dizer? Quem tem a fé no futuro, e o Livro dos Espíritos nos ensina que é um dos grandes ingredientes da felicidade e da paz, é quem tem fé no futuro. Quem prevê um futuro melhor, em qualquer circunstância, já experimenta uma paz, uma felicidade. Como aquele viajante, que eu sempre dou exemplo, viaja a trabalho e tem que se hospedar em lugares pequenos, em pensões às vezes não tão higienizadas ou confortáveis, e ele está ali cumprindo o seu trabalho, mas sabe que voltará para o seu lar, para o seu conforto, para a sua higiene. Eu faço esse exemplo sabendo assim, ali ele está tendo uma fé que amanhã está tudo bem, e isso dá uma paciência, um conforto. E ele fala também, além da fé no futuro, o tipo de pensamento que a gente teve durante a vida. E essas duas coisas vão fazer com que, na hora da morte, a gente se desprenda com mais rapidez, se desprenda mais em paz, mais tranquilo. Tanto que ele fala assim, que o corpo nem morreu direito e o espírito já voou. Olha que coisa fantástica. Porque, na verdade, a morte, o desencarne, é uma das coisas naturais da vida. É uma das coisas naturais da nossa vida. Nascer e depois voltar para o mundo espiritual, que a gente chama de morte, né? E tem um peso doloroso muito grande para a gente ainda. Então vamos lá. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, né? Mais seguros, mais fortes, ele quer dizer. Penosa e dolorosa é a separação. E cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Então, para quem se apegou demais às coisas aqui, valoriza demais as coisas aqui, acha que a felicidade, que as coisas boas são as coisas daqui, os prazeres daqui, o dinheiro, o poder, né, o orgulho. Então, a separação é mais dolorosa. É isso que ele ensina nesse pequeno prefácio. Porque a gente vive como se nunca fosse morrer, né? Querendo acumular, querendo humilhar os outros, querendo estar cheio de bens materiais, defendendo esses bens materiais a todo custo,
às vezes até ao custo da vida do outro, da paz do outro. Então ele está dizendo aqui como que é o desligamento das pessoas que já se desapegaram, né? E nesse caso não quer dizer que abandonou e viveu na pobreza, não é isso. Mas que usaram as coisas daqui como necessárias, mas sempre colocando a vida das pessoas, a vida dos animais também, a natureza, muito mais acima de que as coisas materiais, os prazeres e as coisas da terra, né? É saber realmente o que é que tem valor, o que é mais importante. É que eu chamo sempre de os princípios. E agora, entrando na prece, mas que eu desde o início eu estou falando que é um estudo, vamos lá. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita. E por isso mesmo não posso crer, hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para mergulhares no nada. Aqui foi uma declaração de fé, dizendo que crê na bondade infinita e que Deus não nos deu inteligência e espírito, né? Para depois mergulhar no nada, acabar tudo. Não tem lógica. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Aqui declarou fé e conhecimento de que o corpo que a gente usa hoje, ele é perecível, ele se desmancha, ele volta. E que é apenas um envoltório que estamos usando momentaneamente. E vamos seguir com outro corpo, que a doutrina espírita chama de perispírito, né? Que Paulo, o apóstolo, fala lá, chamando de corpo espiritual, que existe um corpo espiritual. Continuando, Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Quer dizer, isso aqui ele está dizendo porque esse estudo, né, essa prece, é para aqueles que estão próximo à morte. E quem dera se nós pudéssemos chegar próximo à morte com tranquilidade, com fé, com muito espiritualismo na mente, no entendimento da reencarnação, no entendimento da vida espiritual. Quem dera, né, que todos nós pudéssemos ter esse conhecimento, essa luz. Quando ele fala prestar conta, na verdade a gente está prestando conta à própria consciência. É a gente olhar para a gente mesmo, para a nossa vida, e aí ou sentir paz e alegria do que fez, ou sentir remorso e culpa. Sempre temos um pouco de um e de outro, né? Mas aquele que predominar é que vai prevalecer na hora do desencarne. Porque prestar conta à consciência é, por exemplo, se a gente faz uma coisa que arrepende e tem remorso, fez mal a uma pessoa que ama, esse remorso é a prestação de contas, é você falando para você mesmo, eu não queria ter feito e eu não vou fazer mais. Isso é que é prestar conta. Não vai ter nenhum tribunal, nenhum juiz, nem Deus, nem Jesus vai nos julgar. Não é isso. Continuando. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios, ou seja, pretexto, falsas desculpas, né? Lá não tem isso. Então, lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Existem aqueles que ainda não se arrependem, não se importam com o que fez de errado, né? São espíritos que ainda estão ainda mais atrasados na jornada e que ainda estão mais mergulhados ainda no orgulho, no egoísmo, na maldade. Mas todos evoluirão, sem exceção. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mínima parcela de todas as coisas me acompanhará.
nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Aqui é uma afirmação de desapego, né? Ele está dizendo que os bens materiais da terra, nem as honras, nem as riquezas, e nem a vaidade e o orgulho vai valer lá. Não será de nenhuma utilidade no mundo dos espíritos. Vamos deixar por aqui hoje. Estamos na metade dessa prece, que é praticamente um estudo, ensinamentos de luz, para que a gente elimine esse horror que tem da hora da passagem. Até aqui a gente reafirmou a fé na continuidade da vida, que é um otimismo com o futuro, né? Uma crença de um futuro melhor. E que ele coloca que isso é um ingrediente da nossa felicidade, da nossa paz. É a gente ter certeza de um futuro melhor. E ele fala também da ressignificação dos nossos pensamentos. É a gente ter o controle do nosso pensamento, que eles vão formatando a nossa realidade. Então, que a nossa fé não seja uma fé religiosa, que não seja uma fé que apenas faça sentido dentro de religiões, mas que seja uma fé real, que a gente saiba que a vida é assim, que a vida do espírito é assim. Porque, afinal de contas, a revelação da doutrina espírita veio nos colocar em contato consciente com os que já partiram, né? Porque inconsciente todo mundo tem quando dorme. E veio nos mostrar essa realidade. Há muito tempo que isso acontece, né? Desde antes de Cristo. Porém, com a popularização, com a generalização maior agora, depois desse trabalho que já tinha sido anunciado por Jesus. Então vamos deixar aqui, no próximo evangelho a gente conclui esse estudo. Que Jesus nos abençoe e abençoe nossos lares e a nossa família.